Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, a paz de nosso Cristo, a paz de nosso Deus, que excede todo o conhecimento. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Cristo Jesus. Pela misericórdia sou eu aqui, William Bugiga, diácono da igreja, o Senhor Jesus Cristo, a salvação dos povos. Congregamos aqui em Ferraz de Vasconcelos. Todos que moram na região, que queiram nos fazer uma visita, serão bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje nós vamos falar sobre 2 Pedro 3,18, que diz: antes crescei na graça e no conhecimento. Então muitos e muitas eles estão em dúvida desse versículo, desse capítulo aí, que Pedro nos ensina em 2ª Epístola de Pedro 3, principalmente aí esse 18, que diz para nós crescermos na graça e no conhecimento. É bíblico, está na palavra. Nós temos sim que crescer na graça e no conhecimento. Nós não somos destes tais que dizem texto fora de contexto. Nós não somos esses que não aceitam versículos, dizem: irmão, a pessoa se baseia em 2 versículos bíblicos, tem que ter 5 para valer. Aonde está isso na Bíblia? É herege, amém? Nós temos que ser espirituais, aí nós vamos discernir a Bíblia espiritualmente, amém? Você quer ver que é texto fora de contexto? Texto fora de contexto, eu vou te dar um exemplo. Em 1 Coríntios 11, a palavra diz sobre o cabelo da mulher é honroso e foi lhe dado em lugar de véu. Aí Paulo fala: se é indecente para uma mulher tosquear-se ou raspar-se, que põe o véu. Ou seja, o cabelo da mulher foi dado em lugar de véu. E é indecente tosquear-se ou raspar-se. É só você ler, está na Bíblia. Amém? Aí a pessoa usa esse tosquear-se e raspar-se que está falando do cabelo da mulher e fala que a mulher não pode aparar o seu sovaco, porque é tosquear-se ou raspar-se. Aí você fala: não, mas não está falando do cabelo, está falando do cabelo do homem e do cabelo da mulher. Vai lá ler. Não, é indecente tosquear-se ou raspar-se. Irmão, está falando do cabelo da mulher e do cabelo do homem, que é uma desonra ter cabelo crescido. Está falando do cabelo. Não, está falando ali das axilas, do não sei o que, das partes íntimas. Meu irmão, não tá. Você mostra para ele desde... Não, isso é texto fora de contexto. Pegar um versículo que está falando do cabelo, aí pega a parte que fala indecente para uma mulher tosquear-se ou raspar-se, aí fala, tá falando das axilas, tá falando das pernas, tá falando das partes. Isso é texto fora de contexto também, mas não é essa pregação, é uma outra. Isso é texto fora de contexto. Agora, vou te dar outro exemplo, na Bíblia, Paulo de novo. Paulo cita que Jesus ele expulsou aqueles que fizeram comércio na igreja. Ele falou: não façais comércio na casa de Deus. Amém? É claro. Aí nós vemos lá em 1 Coríntios 11, nós entendemos que a igreja de Corinto era uma igreja também que não tinha comércio dentro da igreja. Por quê, irmão? Porque na palavra da ceia, na hora de ministrar a ceia do Senhor, presta atenção, a ceia, está falando de ceia. O povo tomava antecipadamente a ceia do Senhor e comia, e Paulo ensinou eles a ministrar corretamente, esperando uns pelos outros. E Paulo deu uma advertência: tá com fome? Coma na sua casa. Não tendes casa para comer ou para beber? Se alguém tiver fome, come em casa. Então, ou seja, o que é isso? Era uma palavra da ceia que estava ensinando a ministrar a ceia do Senhor corretamente, mas Paulo falou para eles: se vocês têm fome, come na sua casa. Ou seja, eles não falou: tão com fome? Come na cantina da igreja? Come ali com os irmãos que fritou uma coxinha, que fez um pão sírio, que fez não sei o que, não. Então nós vemos que é um texto falando sobre a ceia, mas claramente ele dá um exemplo que ali não tinha comércios, que se tivesse comércio ele fala: ô irmão, vocês estão com fome? Come na cantina da igreja? Mas não, ele fala: come em casa. Amém? É sinal que a igreja de Corinto não tinha comércio dentro da igreja, não tinha vendas de alimentos dentro da igreja. Então, não é texto fora de contexto, ele está falando da ceia, está ensinando sobre a ceia, mas um pontinho que ele fala, você já fala aí, tá vendo? Se tivesse comércio lá na igreja, vendendo comida, bebida, lanche, ele falava: tá com fome? Vai ali na cantina da igreja e come. Não na ceia do Senhor para pegar e tomar antecipadamente, fazer totalmente errado. Amém? Tá com fome? Come em casa. Então, só para diferenciar texto fora de contexto e versículos que explicam outros versículos, amém? Mas quem é espiritual, ele discerne tudo bem, mas as pessoas muitas vezes são carnais, por isso que não entendem as coisas de Deus, amém? Então, pertinente a crescer na graça e no conhecimento que nosso amado irmão apóstolo Pedro nos ensina, é verdade. Nós não somos igual esses que falam: não, um versículo não vale. É bíblico, nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Mas o que é crescer na graça e no conhecimento? Muitos
estão errados pertinente a essa palavra, porque eles têm tomado direções erradas à palavra. E nós vamos ensinar o certo, preste atenção. Você está no mundo, você aceita Jesus. Aceita Jesus no seu coração e aceita Jesus na sua vida. A partir do momento que você aceita Jesus, a graça está sobre a sua vida. Eu aceitei a Jesus, eu aceitei a palavra da vida, eu aceitei a graça, eu aceitei a Cristo como meu Salvador. Eu criei na palavra que Ele ensinou. Você cresceu, você creu na graça. Amém? Aí o que acontece? Aí você começa a ouvir a palavra. Você ouve que não pode mais falar palavrão. Efésios 4:29, não sai da sua boca a palavra torpe. Aí você deixa de falar palavrão. Quando você deixa de falar de palavrão, você está fazendo o quê? Crescendo na graça e no conhecimento. Porque você leu na Bíblia, Efésios capítulo 4, versículo 29, você praticou na sua vida, você cresceu na graça, a graça aumentou pela prática e o conhecimento, porque você viu na Bíblia. Então você fala, opa, eu não vou falar mais palavrão. Efésios 4, 29, não sai da sua boca a palavra torpe, cresceu na graça e no conhecimento. Aí você ouve da mentira. Quem mente é filho do diabo, João 8, 44. Você fala, não posso mentir mais, e para. Cresceu na graça e no conhecimento. Na graça porque você está praticando e parou de falar mentira, e no conhecimento porque você viu em João 8, 44. E viu ainda em Apocalipse 21, 8 e 22, 15 que os mentirosos não vão entrar no reino do céu. Cresceu na graça e no conhecimento. Aí você começa a obedecer, aí você vê que tem que nascer da água e do Espírito. Aí você passa pelas águas, pelo batismo. Aí Deus automaticamente vê a sua obediência, vê a sua vida, você lendo a Bíblia, você querendo a palavra, você largando as práticas do pecado. Aí você nasce do Espírito. Atos 5:32. O Espírito é dado a quem obedece. Você obedece e recebe o Espírito Santo. Por meio do Espírito vem o quê? O conhecimento. Aí por meio do Espírito abre a sua visão espiritual e você conhece mais e mais coisas que está na Bíblia, que está na palavra. Você está fazendo o quê? Crescendo na graça e crescendo no conhecimento. Você começa a cear, começa a participar da ceia do Senhor, crescendo na graça e no conhecimento. Aí por meio do Espírito tem os dons, tá na Bíblia. Vai ler a palavra, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14. Aí a palavra diz o quê? Aquele que fala em língua edifica-se a si mesmo. Se Deus te der o dom de língua, o Espírito Santo te der o dom de língua, por fim proveitoso, você edifica a si mesmo. O que Paulo fala? Aquele que interpreta, edifica a igreja. Então se você fala em língua e interpreta, edifica a si, edifica a igreja. Está na Bíblia. Mas ele fala que o dom da profecia é maior do que o dom de língua. Se Deus te dá o dom da profecia, você profetiza da parte de Deus, Deus te mostra as revelações e você passa para a igreja, você é um profeta da parte de Deus, que é bíblico. Você está o quê? Crescendo na graça e no conhecimento. Amém? Aí Deus te dá o dom da palavra, crescendo na graça e no conhecimento. Vai aprendendo cada dia mais e mais e mais e mais oculto e o profundo, crescendo na graça e no conhecimento, e por aí vai. Aí vem passando as lutas, as batalhas, as contendas, os levantes, você passa por uma prova, passardes pela prova, a palavra diz para nós passarmos pelas provas, e vai passando, você está o quê? Cada dia crescendo na graça e no conhecimento. Isso é crescer na graça e no conhecimento. Crescer na graça e no conhecimento nunca foi e nunca será você ir e pagar um curso teológico que você vai crescer na graça e no conhecimento. Não é. Não é. Porque você vê que nem Paulo fez teologia. Paulo nunca fez teologia. Paulo estudou aos pés de Gamaliel a lei. E com todos os ensinos da lei, ele aprendeu a perseguir a igreja de Cristo. Mas ele fala que quando a graça se manifestou para ele, tudo que para ele era ganho, ele reputou em perca para ganhar a Cristo. E tem perca de todas as coisas pelas excelências das revelações do conhecimento de Deus. E ele fala, o evangelho que por mim é anunciado não é segundo o homem, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pelo Espírito Santo de Deus. Paulo pregava pelo Espírito, assim como Pedro. As pessoas estão erradas quando elas falam, Pedro era iletrado e pregava, e Paulo era um sábio e usava o conhecimento sábio para pregar e ganhar almas. Não. A palavra diz, Paulo fala, o evangelho que por mim é anunciado não é segundo homens, porque eu não aprendi nem recebi de homem algum, mas por revelação do Espírito Santo de Deus. Então estes homens cresceram na graça e no conhecimento, assim como nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Mas quando você chega na igreja, vem como está e fica como está, você nunca vai crescer na graça e no conhecimento. Você vem como está, mas João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade vos libertará. Amém? Se alguém tem falta de conhecimento, peça a Deus que dá deliberadamente e não lança o rosto. Pedir, ele se há dado. Amém? Ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito Santo de Deus. Amém? Está na Bíblia, está na palavra. E a unção do santo fica em vós. E não tem necessidades
que alguém vos ensine, porque já sabeis tudo, quando você receber a unção do Santo na sua vida. Então, cada dia você vai crescer na graça e no conhecimento, largando o pecado, largando a mentira, a iniquidade, parar de fazer coisa errada, andar igual um servo e uma serva de Deus. Você só vai crescer na espiritualidade de Cristo. Ah, meu irmão, estou precisando de uma libertação. Vamos lutar, vamos batalhar, vamos orar, vamos se esforçar e Deus vai te libertar, de acordo com você praticar a palavra dele e colocar na sua vida a palavra dele. Amém? Crescer na graça e no conhecimento. Então tudo é crescer na graça e no conhecimento. Tudo que as coisas que Deus, as bênçãos, as libertações que Deus nos dá, as libertações, outrora éramos beberrões, drogados, fornicários e várias outras coisas erradas que fazia. Deixando essas coisas, você está crescendo na graça e no conhecimento de Deus. E Deus vai acrescentar na sua vida os dons para um fim proveitoso. A palavra diz, a um pelo Espírito é dada a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da sabedoria, autoconhecimento, a outra profecia, mas um só Espírito opera tudo em todos, repartindo como Ele quer. Então isso é crescer na graça e no conhecimento. Se você, meu irmão, minha irmã, considera que crescer na graça e no conhecimento é pegar um estudo teológico na mão, fazer uma faculdade de teologia, você está erradíssimo. Amém? Teve um varão que chegou até Pedro, chamado Simão também, porque o nome de Pedro também era Simão. Esse varão, ele foi batizado ali pelos apóstolos, eles viu Pedro orando pelas pessoas e as pessoas recebendo o Espírito Santo de Deus. E ele chegou e ofereceu dinheiro para Pedro, para a quem ele pusesse a mão também recebesse o dom do Espírito Santo. E Pedro falou, seu dinheiro seja contigo para a perdição. Cuidais que o Espírito Santo de Deus é recebido por dinheiro, ou seja, as coisas de Deus não é recebida por dinheiro, por você pagar, por você adquirir comprando. Você não vai adquirir um conhecimento da parte de Deus e do Espírito Santo de Deus através de pagar um curso de teologia. Você não vai aprender. Você vai aprender coisas que não vão edificar e não vão salvar. História. O espinho da árvore que Zaqueu subiu era do tamanho de um dedo e vai aquela história. Você vai chegar para Jesus e vai falar, Jesus, eu sei o tamanho do espinho da árvore que Zaqueu subiu. Ou tem pregador teólogo que mediu a velocidade de um anjo. Meu irmão, vai ver que tinha um radar lá e chegou a multa lá no céu, falou, nós medimos, mandamos aí que o anjo passou aqui, foi pego pelo radar. Aonde na Bíblia tem velocidade do anjo? Irmão, olha porque o mar vermelho tem não sei o que, ele estava na profundidade tal, olha porque não sei o que, porque a história de Malco que cortou a orelha ali, porque a história ali de Malco que teve a orelha cortada por Pedro, ele era um sonhador, ele tinha uma deficiência, não sei o que, porque Malco... Nada que vai edificar. Nós temos que tomar cuidado para não ultrapassar a doutrina de Cristo e trazer essas coisas. Não tem teólogo aí pregando que Jesus tinha casa na praia? Tá aí, teólogo pregando que Jesus tinha casa na praia, teólogo falando que o sonho de Deus é construir em Israel o templo de Salomão, reconstruir, sendo que o terceiro templo já existe, é Cristo. Ele fala, derribarei esse templo, em 3 dias erguerei outro. O nosso templo é o corpo de Cristo, que habita em nós, amém? Habita, é aquele que anda no meio da igreja, está na palavra, no Apocalipse. Então aí, é só heresias, é só coisas que não edifica nada, não salva nada. Você sabe o que é o conhecimento espiritual para nossas vidas? É nós recebemos o Espírito Santo de Deus e por meio dele o conhecimento para a salvação, não é coisas banais e fúteis. Conhecimento do Espírito é para a salvação, é nos ensinar e nos convencer do pecado. O Espírito Santo veio para convencer o homem da justiça e do pecado e do juízo. Então ele vai nos convencer a cada dia como estamos errados, quando estamos fazendo as coisas erradas, nos dá o conhecimento, ministrar os dons em nossas vidas. Esse é o conhecimento de Deus. Agora você escolhe, irmão. É Bíblia, é palavra, não é texto fora de contexto, é tudo na Bíblia. Não tem um versículo bíblico escrito, faça teologia. Teologia nem está escrito na Bíblia. Ah, irmão, mas Deus, logia, estudo de Deus. Estudo de Deus sabe o que é? Examinar as escrituras. Errais não examinando as escrituras nem o poder de Deus. O meu povo foi destruído porque faltou o conhecimento. Timóteo, Paulo falou, persevera na palavra, fazendo isso salvará tanto a ti como aos que te ouvem. Então, irmão, é igual aquela pessoa que vem, você tá fazendo um bolo, ensinando a pessoa a fazer um bolo, tem a receita, tem tudo, na hora que você tá confeitando o bolo, a pessoa fala, e o ovo, você não colocou? Você fala, irmão, tá dormindo, coloquei o ovo lá atrás, você não viu? Não vi. É igual. Nós estamos pregando que
O Espírito Santo é dado a quem obedece, e a pessoa vem e te fala assim, então quer dizer que eu não preciso mais ler a Bíblia? Ô, meu irmão, nessa altura do campeonato você me pergunta do ovo, que foi colocado lá atrás. Meu irmão, o Espírito Santo é dado a quem obedece. Obedece o quê? Obedece o que o pastor diz, a doutrina do homem, compra o livro do pastor? Obedece o quê? O Espírito dado é dado a quem obedece. Obedece a palavra, meu irmão. E como que você vai obedecer aquilo que você não lê, aquilo que você não conhece, aquilo que você não procura ler, não aprende? Então, automaticamente, nós temos que ler a palavra, ler o evangelho, ver na Bíblia, quando ali é pregado para nós sobre pecado, sobre iniquidade, analisarmos e se limparmos para o Espírito habitar, e o Espírito Santo de Deus nos conduzirá na justiça de Cristo, na doutrina, nos abrirá o conhecimento na leitura das Escrituras, para perseverarmos nas Escrituras, nos dará o conhecimento que está escrito nas Escrituras Sagradas, para perseverarmos na palavra. Amém? Este evangelho será pregado até o fim. Tudo passará, mas as minhas palavras não irão passar. O evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Este evangelho, essa palavra aí. Então quer dizer que eu não preciso mais ler a Bíblia? Ô, meu irmão, ouve a palavra primeiro, lê os versículos, depois você manda essas perguntas. Você nem ouviu a palavra, vem com umas perguntas que não leu, né? Não ouviu a palavra, não lê a Bíblia. Nós temos que perseverar nas Escrituras, na palavra. E por meio da obediência da palavra, Deus nos dá o Espírito. Amém? Não em livros extra-bíblicos e não em apocrafia, livros que não têm veracidade, que são verdadeiros, que não têm bases que são inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Não. Nós temos que perseverar nas Escrituras Sagradas. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, que está na Bíblia, e não persevera, não tem Deus. Quem persevera na doutrina tem o Pai quanto o Filho. Amém? Irmão, depois dessas palavras, se não aceita, não aceita a Bíblia. Então, fique em paz, amém? Mas é o crescer na graça e do conhecimento. De graça. Todos podem crescer na graça e no conhecimento, inclusive se a pessoa é iletrada. Na teologia, hoje, para você frequentar um curso numa universidade, você tem que saber ler e escrever. Amém? Assinar o nome, tem que ter dinheiro para pagar. E o conhecimento que Deus deu a Pedro, a João, aos iletrados, não era este, é do Espírito. E esse mesmo conhecimento Deus quer dar a todos. Mas se não aceita, porque tá regado, tá lameado com um evangelho falso que semearam sobre a sua vida a ponto de, não, mas a minha placa é centenária, mas o Herman, mas o sábio falou que é assim. Sinto muito, você não aceita a Bíblia, amém? Então nós estamos pregando aqui humildemente o que está na palavra, o que está na Bíblia. Não somos sábios em nós mesmos, mas o Espírito Santo de Deus é que dá o conhecimento, amém? A paz do Senhor Jesus, a paz de Cristo, a paz de Deus. Tchau, tchau.